Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero te dar algumas dicas sobre como ser mais carismático no ambiente de trabalho. Ah, Fernanda, mas para que eu tenho que ser carismático no ambiente de trabalho? Bem, isso se chama relacionamento. As pessoas gostam de se aproximar de pessoas carismáticas. Muitas vezes elas podem se tornar referências. E aí eu vou descrever para vocês algumas características de comportamentos, atitudes que fazem com que a gente possa demonstrar ou desenvolver um carisma, ou mesmo comportamentos encontrados em pessoas que são consideradas carismáticas. Então, faz um exercício comigo, pensa assim, ó, tem alguma pessoa que você conheça que é uma referência assim como uma pessoa carismática? Pensa um pouquinho quais são os comportamentos que ela tem, as atitudes que ela tem, que fazem com que você tenha essa percepção em relação a ela. Então agora eu vou falar para vocês 4 dicas de comportamentos, de atitudes, que se você tem vontade de se tornar uma pessoa um pouco mais carismática, é legal de desenvolver. Vamos lá? Primeira dica, primeiro comportamento das pessoas carismáticas de modo geral. Positividade. Dificilmente uma pessoa carismática vai ser aquela pessoa negativa, aquela pessoa que fica reclamando, aquela pessoa que fica se queixando. Então, ser positivo, olhar as coisas de uma forma positiva, olhar sempre o lado cheio do copo é uma das formas de comportamento, é um dos comportamentos, das atitudes das pessoas carismáticas. O segundo comportamento normalmente presente nas pessoas carismáticas é o interesse genuíno pela outra pessoa que está na tua frente, pela outra pessoa que está conversando contigo. O que eu quero dizer com isso? Normalmente as pessoas carismáticas são aquelas pessoas que quando param para conversar contigo, elas realmente olham no teu olho, elas realmente demonstram interesse pelo que tu está falando e elas fazem perguntas. Porque é uma forma de demonstrar o interesse. A gente tem que ter cuidado porque no mundo que a gente vive hoje, as pessoas elas têm mais vontade de falar de si do que perguntar sobre os outros. Então é interessante, as pessoas vistas como carismáticas, elas têm essa característica, se interessar genuinamente pelo outro. Perguntou como é que foi o final de semana? Então escuta essa resposta do final de semana e faça perguntas que complementem o teu interesse sobre isso. Perguntar como é que foi o teu final de semana. Ah, foi muito bom, nós fomos pra praia esse final de semana, pudemos passear, brincar bastante. Que legal! O que vocês fizeram de diferente lá então? Enfim, perguntas que mostrem que você tá com interesse. Muito mais do que ficar falando de si. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquele outro. Ter um interesse genuíno pelo outro, estar realmente conectado, realmente ouvindo, realmente presente, é uma das formas, por incrível que pareça, de fazer com que você seja percebido como uma pessoa carismática. Outra atitude interessante, outro comportamento que a gente observa nas pessoas carismáticas é o seguinte: ser ela mesma. Ou seja, se eu errei, eu vou rir do meu erro, eu vou comentar o meu erro, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa igual aos outros, às outras, que eu sou um ser humano, não vou me colocar numa posição superior ou inferior a ninguém. São pessoas que, de modo geral, se relacionam muito bem, porque elas não têm necessidade de provar que elas são mais, a necessidade de se autoafirmar, talvez seja, não sei se seria a melhor palavra, mas ela não é tão gritante. Então a pessoa consegue se colocar de igual para igual, mesmo tendo um grande currículo, um grande conhecimento, sendo alguém referência na sua área, uma pessoa que tem humildade. Eu acho que a humildade caminha junto com isso também. Então essa é a terceira dica, o terceiro comportamento. E o quarto comportamento, muito presente nas pessoas carismáticas, você pensa que é o sorriso? Não necessariamente, mas a linguagem não verbal fala muito. Se você passa pela rua, ou se você convive com uma pessoa que vive de cara fechada, carrancuda, você acha que essa pessoa está demonstrando ser uma pessoa carismática? Acho que não, né? Então é importante a gente estar atento também à forma que o nosso corpo está transmitindo a nossa imagem. As pessoas carismáticas, sim, normalmente pode ser que elas sorriam mais que outras pessoas, pode ser que elas falem sorrindo, pode ser que elas simplesmente tenham uma linguagem não verbal mais leve, elas não necessariamente ficam paradas com cara de brabo, de braço cruzado, mal-humorado. Então é importante a gente estar atento à nossa linguagem não verbal também, certo? Espero que tenham gostado das dicas. Se você reconhece algum outro tipo de comportamento identificado nas pessoas carismáticas ou pessoas que você conhece, que você considera carismáticas, escreve pra gente aqui nos comentários, tá joia? Muito obrigada por nos acompanhar. Até mais!